Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença e o tempo de todos para tratarmos de um assunto tão importante que temos falado ultimamente sobre disponibilidade de matéria-prima, até onde vai e tudo mais. Quero agradecer ao ICIS, para nós aqui no Brasil, ICES, em nome da Maiara e do Renato. Nós teremos o prazer de ouvi-los. Muito obrigado. Informar que a gente teve 500 registros, né, para essa live, muito importante, quer dizer que a gente é um assunto do interesse de todos. Então, sem me alongar muito obrigado pela presença. Vamos passar agora para o Paulo também, para dar boas-vindas. Paulo, agradecer também a Abiplast, a parceria ABF-Abiplast, junto com o ICES, para que esse webinar possa ser de grande valia para todos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e bom evento. Obrigada, Rogério. O Paulo está se conectando, ele estava aqui com a gente, ele desconectou, deve estar se conectando quando ele aparecer, a gente... Podemos seguir, então. Acho que Claro, sim. Bom, da minha parte, boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer seguir com essa parceria com a Abiplast, a ABF. A gente tem passado por momentos do mercado que estão muito turbulentos, né? Não só a pandemia, que já se estende por mais de um ano, mas por vários eventos que estão acontecendo e que a gente vai comentar aqui ao longo desse webinar. A gente vai trazer, a expectativa é trazer um pouco mais de transparência para que todos entendam com mais clareza o que está acontecendo no mercado de polietileno e de polipropileno, e que, de alguma maneira, isso clareia as decisões futuras, né? E também, claro, um conhecimento a mais do que a ICIS pode ajudá-los. Boa tarde, Paulo. Está nos ouvindo? Já conseguimos vê-lo, mas sem o som. Não, acho que ele não consegue nos ouvir. Paulo, da Abiplast, está aqui com a gente também, com a câmera aberta, para dar as boas-vindas, mas não conseguimos ouvi-lo, a gente não conseguiu conectar o áudio do Paulo ainda. Mas então a gente segue na nossa programação e o Paulo vai estar aqui com a gente, com certeza no encerramento vamos conseguir conectar o áudio até lá. Bem, além das boas-vindas e agradecimento à Abiplast e à ABF por essa parceria, eu queria agradecer também muito ao Renato, que está sempre se comunicando com o mercado brasileiro e da América Latina sobre polietileno e polipropileno. Já é uma figurinha bem conhecida de vários de vocês que estão nos assistindo. Estamos com muitas pessoas conectadas ao vivo. Sinto bastante falta de estar presencialmente em eventos assim. Acredito que vários de vocês também estão ansiosos para o momento que a gente volte com segurança a nos encontrar. A gente teve mais de 500 inscritos para o evento de hoje, então isso reforça o quanto esse tema está muito importante, né? A cadeia de suprimentos está precisando de mais informações, está com muitos desafios a serem enfrentados, e agradeço novamente a parceria da ABF e a Abiplast em dar essa visibilidade, proporcionar uma sessão assim junto ao ICIS para que vocês tenham mais clareza do que está acontecendo e o que está por vir. Então vamos lá. O Renato Frim é editor sênior de mercados para a América Latina, ele vai transmitir bastante o conhecimento dele para nós hoje. E antes da gente começar com o conteúdo de PP e PE, eu queria apresentar um pouquinho sobre a ICIS, porque afinal mais de 500 inscritos, acredito que tenha pessoas que já conheçam bastante, tenha pessoas que estão conhecendo ainda um pouquinho sobre a ICIS. Então eu explico que a ICIS, a sigla ICIS significa Serviços Independentes de Inteligência em Commodities. Nós somos parte do grupo RELX,
e nós temos uma posição como uma fonte global de inteligência em commodities, né, com base em confiança, em credibilidade, e nós temos mais de 800 funcionários ao redor do mundo. É uma empresa com sede na Inglaterra, tem mais de 17 escritórios também espalhados pelo mundo. Então, a cobertura do mercado, ela é global. O grupo todo, o RELX Group, é uma empresa listada na Bolsa do Reino Unido, então nós temos um time muito robusto e muito zelo pelo que nós fazemos, que é uma empresa bastante global e listada. O legado da ICIS começou há mais de 149 anos, então não vou contar toda a história para vocês, mas talvez muitos conheçam a ICIS ou a ICIS de um formato anterior ou antigo, né? Como os relatórios em PDF, aqueles arquivos PDF com preços. E é claro, a empresa ela se transforma. Então, desde 1971, quando surgiu a revista ICB, né, o ICB, que falava sobre preços de petróleo, de tintas e de fármacos, a empresa se transformou demais a ponto de conseguir uma expansão global com escritórios mais próximos do mercado. Em 2018, a gente inaugurou o escritório aqui em São Paulo. Então, para ficar mais próximo do atendimento dos clientes aqui do Brasil e também da América Latina, é a sede regional da América Latina em São Paulo. E a empresa foi se transformando a ponto de, hoje, ser altamente digital, né? A forma que os profissionais tomam decisões hoje precisa ser muito ágil, precisa ser bastante baseada em dados que tem que chegar de uma maneira rápida, assim como tem se transformado digitalmente todos os mercados, né? A indústria de transformação plástica ou as petroquímicas também estão se digitalizando, e nós, como provedores de serviços de inteligência, disponibilizamos as informações de uma maneira bem rápida, acessível a qualquer momento. A distância de um clique ali, você vai ter preços e previsões, demanda e oferta, análise de mercado e relatórios, notícias, ferramentas analíticas, e tudo isso cria um arsenal para que as negociações ou que as decisões de suprimentos e de preços finais de venda sejam tomadas com mais segurança e com mais confiança no que está acontecendo no mercado. Hoje, o que a gente vai apresentar, além dessa rápida introdução que eu acabei de fazer, vai ser um apanhado de polipropileno que vai cobrir demanda, disponibilidade, importação, preços e perspectiva, e o mesmo para o polietileno. E no final, a gente vai ter uma sessão de perguntas. Então, todos os participantes hoje, eles estão em mudo, e eles podem interagir com a gente através da caixinha de perguntas. Se vocês olharem aqui na plataforma, tem uma caixa de perguntas. A qualquer momento, vocês podem enviar comentários, perguntas que a gente consegue ver por aqui, e vai ser destinado um momento para a gente interagir com essas perguntas e comentários que vocês fizerem. Em alguns momentos também da nossa sessão vai ter um quiz para a gente interagir, para vocês responderem algumas perguntas de múltipla escolha e ver também o que a maioria está respondendo. É mais uma quebra de apresentação para a gente também poder interagir com vocês de alguma maneira, já que esse mundo virtual traz algumas limitações da gente aproveitar essa interação de mais de 500 inscritos neste evento. Bem, então, entrando nos assuntos dos mercados, o contexto que traz a gente aqui dessa dificuldade de encontrar matéria-prima, né, a baixa disponibilidade que a gente está enfrentando ultimamente, está criando um obstáculo para atender a demanda que está crescente. Não é apenas uma baixa disponibilidade de matéria-prima com o mercado como costumava ser, a gente está com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
E as resinas de polietileno e polipropileno, que vão ser o foco hoje, elas atendem muitos segmentos. Embalagens, então coloquei alguns aqui, a embalagem de alimentos, embalagens não alimentares, como os produtos de limpeza que tiveram uma super alta também, né, nesses últimos 12 meses, produtos industriais, fios e cabos, os bens de consumo duráveis, incluindo aí a linha branca, móveis, decoração, o segmento automotivo, construção e agricultura. Então, é um conjunto de segmentos precisando da matéria-prima em comum e as petroquímicas ou a cadeia de suprimentos ainda não está conseguindo trazer esse fornecimento para acompanhar a demanda de todos os segmentos que estão disputando de alguma forma essa matéria-prima. Então, focando no PE e no PP, eu queria mostrar para vocês o quanto esses segmentos pesam nessa compra das resinas. Então, primeiro à esquerda, no polipropileno, eu peguei o gráfico da América Latina, da database da ICS, e os produtos industriais são os que puxam bastante PP, mas se a gente considerar embalagens como um todo, embalagens de alimentos e embalagens não alimentar, acaba que embalagens ainda é superior a produtos industriais. Então, aí mais de 30% da demanda de PP é do segmento de embalagens, depois industriais, depois agricultura e assim por diante, como está representado no gráfico. Já a resina de polietileno, ela é muito demandada por embalagens de alimentos, que a gente vê nos gráficos à direita em azul, aqui em cima o polietileno de baixa densidade e embaixo o polietileno de alta densidade. Juntando embalagens de alimentos com embalagens não alimentares também representam aí muitíssimo da demanda do polietileno na América Latina. Globalmente também, mas enfim, eu peguei os volumes aqui para mostrar o gráfico de pizza da América Latina. Depois os produtos industriais e os demais segmentos que também demandam polietileno, né, e disputam muito a resina com embalagens e produtos industriais. Então, já que polietileno e polipropileno têm a demanda muito ditada pelas embalagens plásticas, eu vim dar um foco nas embalagens de material plástico no Brasil, esses dados do IBGE, que foram os últimos lançados aí, concluindo o mês de fevereiro. A demanda de embalagens, né, a produção de embalagens dos últimos 12 meses, concluindo no final de fevereiro, aumentou 7,4%. Então, mês a mês ela vem aumentando, desde dezembro, janeiro, fevereiro, sempre considerando os últimos 12 meses, né? Então, acaba que nesses últimos 12 meses quase que pega um ano de pandemia e acaba que aumentou 7,4% nos últimos 12 meses. Se a gente for ver mês contra mês, aí daria muita diferença. Pegar o mês de março ou o mês contra do ano passado, quando a gente olha dado mensal, é assim, duplo dígito. Mas quando pega o acumulado de 12 meses, já é um número bem alto, 7,4% de aumento na produção de embalagens plásticas no Brasil. O setor de eletrodomésticos teve uma alta de 2,6% nos últimos 12 meses, também segundo o IBGE. Nesse contexto, né, de alta demanda, baixa disponibilidade de matéria-prima, a gente vê que existem os desafios de abastecimento da cadeia. A gente sabe que o mercado local aqui no Brasil tem pouquíssimas opções para uma compra local. As importações são muito importantes para balizar os preços e, claro, a disponibilidade para o país. Fala assim, mas a minha empresa não importa, mas as importações no mercado, em geral, elas vão afetar o preço até de quem não importa, porque a variedade, a disponibilidade da matéria-prima importada acaba compondo a dinâmica do mercado aqui no Brasil. Então, a gente vai falar hoje sobre importações, porque afeta muito, diretamente quem importa e também diretamente quem não importa. E as importações no Brasil, elas vêm sofrendo uma série de eventos
que fazem com que os preços fiquem, né, nessa subida muito inclinada. Porque teve os furacões, não sei se vocês se recordam aí, no final do ano passado teve os furacões, mas furacão, ano sim, ano não, ou volta e meia tem nos Estados Unidos, não é algo novo, infelizmente acontece. Acontece não é tão atípico assim. Já a falta de containers e navio foi algo que nesses últimos tempos é que a gente está ouvindo mais falar, que a gente está vendo que o mercado tem falta de containers e navio. A nevasca do Texas foi algo super atípico. Não é que ano sim, ano não, acontece uma nevasca no Texas, super atípico num momento muito crítico que o mercado já estava. Né? E ainda aí, há 2 semanas mais ou menos, teve o bloqueio do canal de Suez no Egito, que não afeta tanto nós das Américas, que não é um canal para as Américas, mas desbalanceia, cria uma tensão de abastecimento global. Então, é uma série de acontecimentos aí condensados num período de tempo que deixa, né, o mercado nessa tensão de abastecimento. Então, o impacto que tudo isso traz para o Brasil é uma falta das matérias-primas, é um atraso de tudo que a gente, né, provavelmente vocês estão passando por isso. E eu fui ontem olhar a ferramenta da ICIS, que é o rastreador de interrupção, para ver se até agora as plantas já voltaram ao normal depois dessa sequência de eventos aí, furacão, nevasca, principalmente nos Estados Unidos, que é uma zona exportadora para o Brasil muito importante. E aí eu vi que no eteno, aí vocês acompanham comigo no gráfico, né, no mapa, eu busquei o eteno, que é a matéria-prima do polietileno, existem plantas em vermelho, que significa parada, que estão paradas por um motivo não programado. Então, esse mapa traz em verde plantas de eteno ao redor do mundo que estão rodando ok, que normalmente. As em laranja são paradas programadas e as em vermelha são interrupções não planejadas. Então, nos Estados Unidos ainda seguem plantas não planejadas, com interrupção não planejada. O tamanho do círculo é a capacidade da planta. Então, me chamou a atenção que tem uma planta aqui com uma capacidade grande e está interrompida. E aí, quando eu cliquei para ver, é a planta da Lyondell, né? A Exstar Chemicals em Corpus Christi é uma planta da Lyondell que tem uma capacidade muito grande de eteno e que ainda está interrompida. Então, ela está interrompida desde 15 de fevereiro, provavelmente até dia 19 de abril. O mesmo eu fiz com o propeno, a matéria-prima do polipropileno, e também tem ainda plantas que não restabeleceram a produção por causa de eventos não programados. Então, a gente vê o quanto isso vai cascateando para o nosso mercado, né? Algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, já faz muitas semanas, meses, e ainda não restabeleceu e afeta o nosso mercado aqui. O porquê que isso afeta aí vai ficar bem claro na parte do Renato, porque ele vai mostrar as importações e as fontes de importação, e tudo vai fazer sentido. Por que a gente está falando lá dos Estados Unidos se o webinar é de polietileno e polipropileno no Brasil? Bem, para a gente adicionar um pouquinho de interação, vamos para um momento quiz de polipropileno. E na sequência a gente passa para o Renato. Mas para a gente interagir um pouquinho, tem 3 perguntinhas do polipropileno para vocês chutarem aí qual é a resposta. Então, a primeira é: qual a tarifa de imposto de importação de PP no Brasil? Primeira opção, 14%. Segunda opção, 4%. Terceira opção, 0%. Já vejo muitas respostas. Vou dar mais uns segundinhos para a gente fechar. Muita gente votando.
A votação aparece numa janela, né? Está aparecendo para vocês bem intuitivo de participar. E aí vamos para a resposta. Acho que já foi um tempo suficiente. Vocês estão vendo agora o resultado que a maioria das pessoas respondeu 14%. Porém, a resposta correta agora é 0%, porque recentemente foi anunciado, até agradeço o Paulo por ter compartilhado com a gente, a Biplast confirmou que o imposto, a tarifa de imposto de importação do polipropileno foi reduzido a 0, por causa, né, a cadeia produtiva pleiteou por isso, devido a esse momento do mercado. E, enfim, para não me alongar muito nesse tema, agora está 0%, gente. Costumava ser 14%, por isso a maioria de vocês colocou 14%. A novidade dessas últimas semanas é que agora é 0% pelos próximos 3 meses. Pergunta 2. Qual país fornece o maior volume de importações de PP para o Brasil? Opção 1, Estados Unidos. Opção 2, Colômbia. E opção 3, Arábia Saudita. Tempo para as respostas. Está evoluindo bastante a votação. O foco no momento é polipropileno. Pronto, acho que já está num bom momento de compartilhar o resultado. A maioria respondeu Estados Unidos, mas o maior volume de importações de PP para o Brasil veio da Arábia Saudita. Está sendo o principal país exportador de PP para o Brasil em volume. Claro que os Estados Unidos também tem seu peso, a Colômbia também tem o seu peso, mas a Arábia Saudita aí está no primeiro lugar. E a última pergunta sobre o PP é como se comportaram as importações do Brasil nos últimos 3 meses? Se elas subiram, se elas baixaram ou se elas estão no mesmo patamar? Muitas respostas chegando. Ainda está evoluindo a votação. Acho que já é um bom momento de compartilhar. Desacelerou. Pois bem, a maioria das respostas foi que as importações subiram e, de fato, nos últimos 3 meses, as importações de polipropileno subiram e a gente vai ver ao longo da apresentação do Renato Frim. Então, agora eu passo a palavra para você, Renato, que vai começar com a matéria-prima do PP e para criar o racional até chegar os preços e disponibilidade e perspectiva do polipropileno. Com você, Renato. Obrigada. Muito obrigado, Mayara, Rogério e Paulo, da ABF e Biplast. Aqui apresentando informações do mercado. Eu sei que para muitos de vocês a matéria-prima é o PP, mas a sua matéria-prima é o propeno, também se chama propileno ou C3, porque tem 3 moléculas de carbono na sua estrutura. Próximo. Então, começando a falar nos preços da matéria-prima, que também chama propylene nos Estados Unidos, os preços vêm em alta desde a queda do preço do petróleo em abril e maio. Tive uma baixa forte, mas ultimamente os preços de contrato aqui em azul escuro e os preços spot em azul claro mostra que os preços estão elevados comparado com o ano passado todo. Bom, no Brasil especificamente, o contrato entre a Braskem e a Petrobras
da matéria-prima desse propeno acima de nafta. Então, a produção utiliza muita nafta ou GLP, uma mistura dos dois, e muito menos a produção a propósito, como tem nos Estados Unidos, em unidades nas refinarias. A Petrobras deve ter alguma produção nas suas refinarias, mas muito pequena comparado com os crackers da Braskem. A gente visualiza nesse gráfico que desde novembro os preços vêm escalando em dólar por tonelada até 80% acima dos preços de novembro, e também tem a desvalorização do real para levar em conta uns 25% a 30% elevação desses custos da Braskem em suas compras de nafta com a Petrobras. Próximo. Então, esse gráfico mostra a produção dessa matéria-prima do PP nos Estados Unidos, que 55% vem das refinarias. Durante a pandemia, a falta de demanda por combustíveis reduziu as taxas operacionais nas refinarias, limitando a produção da matéria-prima do PP. Isso ocorreu em vários países da América Latina e ao redor do mundo também. Próximo. Agora vamos passar para a sua matéria-prima, o polipropileno. Aqui em azul escuro nós temos o preço do Brasil, que mostra uma volatilidade um pouco maior porque é em dólar por tonelada. Por conta da volatilidade da taxa cambial, se mostra algumas quedas. Mas visualizando esses preços em reais, não houve nenhuma queda nos últimos 6 a 8 meses, só incrementos. No azul claro, mostra os preços domésticos para a Colômbia. Essas duas séries de preços são os preços FOT, TP, para o mercado doméstico para cada país. Depois eu vou mostrar que a Colômbia é um grande fornecedor de polipropileno importado em vários países da região, por conta de ter uma produção elevada acima da demanda local. Próximo. Então, a suspensão de tarifas de importação no polipropileno foi aprovado. Muito obrigado, Paulo, a Abiplast por ter confirmado. Os primeiros 77 mil toneladas importados ainda vai ser definido o volume para as empresas individuais, mas somente nos homopolímeros e durante o segundo trimestre. Pode ser renovado para o terceiro trimestre, se for necessário. Taxas operacionais reduzidas estão limitando a oferta em muitos países e o mundo todo. A Braskem retoma a produção na sua nova planta no Texas depois do congelamento, a tempestade que passou em fevereiro. A demanda é forte para embalagens e não tecidos por conta da pandemia, a levar ao consumo de bens essenciais e aplicações de proteção, equipamento de proteção pessoal. A recuperação rápida nas atividades industriais no Brasil, Argentina e México ganharam muita força no segundo semestre do ano passado, mas começaram a mostrar um pouco de fôlego até o final do ano passado e no início desse ano também, que pode aliviar um pouco dessa demanda elevada durante esse ano. Bom, a matéria-prima, como eu mostrei, os preços de nafta, que são negociados entre a Braskem e a Petrobras em base aos preços de Europa, estão super fortes e também muito ligados ao preço do petróleo crudo. Os preços de spot e contrato dos Estados Unidos, que eu mostrei do propeno, também vêm elevados por conta dessas altas nas matérias-primas. Aqui nesse gráfico a gente visualiza uma coluna azul que mostra a sobreoferta da região no Oriente Médio, e também dá para enxergar nessa linha dos Estados Unidos para o Brasil o número 17. Sim, tem algumas importações que vêm dos Estados Unidos, é um net exporter no mundo, mas ainda tem muitas novas capacidades a ser construídas para se tornar um player mais relevante à exportação para o resto do mundo. Os 2/3 vêm do Oriente Médio para a América Latina, o Brasil, e 1/3 da Ásia. Próximo.
Um pouco mais em detalhe, visualizando essas barras azuis escuros 2019, azul claro 2020 e verde 2021. As exportações vêm diminuindo bastante com a pressão da demanda elevada e escassez no mercado doméstico, e também as importações vêm aumentando durante esse período desde setembro. Houve um incremento nas importações que continuou durante 2021. Próximo. Bom, as maiores fontes do polipropileno importado aqui a gente visualiza, a maior parte vem da Arábia Saudita. A Colômbia se tornou maior fonte de importação, sempre foi uma boa fonte, mas aumentou as importações desde a Colômbia pela produção e vendas da companhia Essential, um braço da Ecopetrol, porque tem uma planta de polipropileno de 500 mil toneladas anuais e a demanda local não chega à metade dessa capacidade. Mas nos últimos meses a Essential vendeu rapidamente e acabou chegando à alocação mensal nos primeiros 2 meses ou primeira metade de cada mês. Também vem bastante da Argentina por conta do petróleo, mas um nível bem menor do que a Arábia Saudita e Colômbia. Próximo. Bom, a isenção das tarifas de importação das primeiras 77 mil toneladas em homopolímeros durante o segundo semestre pode dar um fôlego no extremo escassez do polipropileno, ajudando que facilita a importação dessa matéria para o Brasil. Os preços continuam altos e são pressionados pela disponibilidade do PP e a sua matéria-prima, enquanto a demanda continua forte. Também levamos em conta a depreciação do real, mantém custos elevados para a matéria-prima, para importações, etc. E a falta de containers e frete elevado vem aumentando o preço de material importado da Ásia e de outras regiões, mas está ganhando um pouco de fôlego essa alta nos fretes, mas continua elevado comparando com a história. Próximo. Está em mudo, Maiara. Estava em mudo, desculpa. Obrigada, Renata, que eu queria pegar esse panorama e mostrar como ele fica aplicado na perspectiva graficamente, né, no gráfico de previsão. Então, antes de mostrar a figura do gráfico, eu queria comentar um pouco sobre a metodologia de forecast da ICIS, né, e o diferencial que a ICIS tem em ter um arsenal de dados que vai desde do petróleo, do gás, do nafta, matéria-primas e derivados, né? Então a gente tem um conjunto de dados de feedstock muito amplo. É uma empresa de cobertura global, então com inputs e dados muito conectados, a gente consegue fornecer um modelo que plota o gráfico das previsões. As atualizações, elas são feitas pelo menos uma vez por mês, e claro que se acontece algo no mercado que é impactante e merece uma atualização da previsão, isso acontece à medida que seja necessário, mas em mercado estável aconteceria uma vez por mês. E muitos direcionadores são considerados dentro dessa modelagem. Então, tudo que pode trazer um impacto no preço das commodities, como todo o feedstock, as margens, o sentimento de mercado, a sazonalidade, nível de estoque, a oferta e demanda e os fluxos comerciais de outras regiões. Então, tudo isso é considerado na hora de fazer uma modelagem e traz uma previsão bastante robusta, cheia de variáveis, né? É importante também mencionar que isso é uma foto. Quando a gente faz uma previsão, é a previsão considerando a foto dos momentos, de todas essas variáveis agora. A gente não tem como prever que um navio vai
vai encalhar no canal, que vai vir uma tempestade de neve que quase nunca acontece numa região exportadora, enfim. Quando isso é acontecido, é atualizado. E a foto do momento, eu trago do polipropileno do Nordeste da Ásia e dos Estados Unidos. E aí vou convidar o Renato para comentar, mas só explico que o gráfico, enquanto a linha está de cores mais escuras é o que já aconteceu, a linha pontilhada daí para frente são as previsões. Então, Renato, o que você pode comentar para a gente sobre essa perspectiva do PP? Bom, como eu mostrei o gráfico do fluxo comercial global do polipropileno, sabemos que é muito mais importante ou relevante a projeção da Ásia em comparação com a projeção dos Estados Unidos. Bom, porque importa muito mais material da Ásia e a sobreoferta nos Estados Unidos ainda é bem pequena. Tem um cronograma de desenvolvimento de novas capacidades produtoras do PP nos Estados Unidos a vir, mas ainda não foram construídas. Nos próximos 5 anos, enquanto vão construindo essas novas plantas, os Estados Unidos vai se tornar um maior exportador para outras regiões no mundo. E pode competir um pouco melhor com a Ásia e o Oriente Médio quando chega lá. Mas visualizamos aqui que na Ásia os preços em base de matéria-prima nafta continuam um pouco mais elevados e estáveis no futuro. Enquanto a projeção nos Estados Unidos mostra uma queda maior, porque usa o propeno do químico e das refinarias como matéria-prima da sua produção. Então, tem muitas unidades de propileno a propósito, em vez de através da fonte de nafta, que reduz os custos da matéria-prima da produção norte-americana. Obrigada, Renato. E agora a gente passa para o polietileno. E tem um momento quiz para o polietileno. Então, 3 perguntinhas de PE, para a gente fazer esse aquecimento para a sessão de polietileno. E a primeira pergunta é: quantos por cento da demanda de polietileno de baixa densidade do Brasil foi importada no ano passado? Então, aproximadamente 10%, ou aproximadamente 25%, ou aproximadamente 40%. O quiz está rodando, recebendo as respostas. Mais uns segundinhos, que as respostas estão chegando. E a gente já pode encerrar. Pois bem, a maioria respondeu aproximadamente 25%, e esse é realmente o número aproximado da demanda de PE que foi importada no ano passado. Próxima pergunta é: qual o imposto vigente de importação do polietileno no Brasil? Rodando essa pergunta, começando a receber as respostas. E vamos lá. 14%, ou 4%, ou 0%. Muita resposta chegou, acho que a gente já pode compartilhar o resultado. E aí a maioria das pessoas responderam 14%, que no caso do polietileno segue 14% imposto de importação. Muito bem, a última pergunta deste aquecimento: qual foi o evento mais recente que ocasionou parada de plantas exportadoras de polietileno nos Estados Unidos? Os furacões no Texas, a nevasca no Texas ou o bloqueio do Canal de Suez no Egito? As respostas estão chegando. Mais uns segundinhos. Essa tem pegadinha, hein? Já podemos compartilhar os resultados.
para a grande maioria, colocou a nevasca do Texas, que realmente é o evento mais recente que ocasionou paradas. Apesar do canal de Suez ter sido mais recente, ele não é o que ocasionou as paradas das plantas exportadoras nos Estados Unidos para o Brasil. Muito bem, seguimos para a sessão de polietileno. Volto para você, Renato, começando pela matéria-prima. Bom, a matéria-prima do polietileno é o eteno, que também é produzido no Brasil em base nafta, nos crackers da Braskem. Mas começamos falando nos preços do etileno ou eteno, ou também se chama C2, porque tem 2 moléculas de carbono na sua estrutura molecular. E esses preços, o preço azul escuro aqui é o preço de contrato e o azul claro é o preço no mercado spot. A gente visualiza que há uma pressão para cima desde março do ano passado e fortemente incrementos mensais com algumas reduções no meio termo. Próximo. Então, volto a discutir esses preços de nafta, que é a matéria-prima da Braskem, que tem contrato com a Petrobras em base dos preços da Europa. E desde novembro do ano passado, houve um incremento de até 80% em dólar por tonelada. Há uma pressão da desvalorização do real em 25% a 30%, elevando mais ainda os custos da matéria-prima da Braskem. Próximo. Passando para o polietileno, a matéria-prima de vocês, maior parte de vocês, aqui a gente visualiza os preços domésticos no Brasil para baixa densidade e os preços de exportação FOB dos Estados Unidos. Em azul escuro, os preços em dólar por tonelada no Brasil, em azul claro, o preço de exportação dos Estados Unidos. Enxergamos que há uma comparação relativa entre os dois, que vem seguindo aproximadamente um nível de incrementos bem parecidos. Agora, comparando a alta densidade com os preços de exportação dos Estados Unidos, continuam as mesmas cores, para o Brasil azul escuro e preço de exportação dos Estados Unidos em azul claro. O preço de exportação dos Estados Unidos é muito relevante e importante para o mercado do Brasil, porque a maior parte de exportações para a região América Latina, ou importações na região América Latina, vem dos Estados Unidos, que a gente vai enxergar no gráfico a seguir. Próximo. Bom, a menor disponibilidade de importações dos Estados Unidos começou no terceiro trimestre do ano passado, por conta dos furacões. Estava quase para melhorar a disponibilidade para exportar e passou uma tempestade que congelou um monte de unidades produtoras nos Estados Unidos e deixaram fora de produção e voltou a ter menor disponibilidade para o mercado de exportação. A Braskem está passando em fase de manutenção em várias plantas no Brasil também e está diminuindo a produção local entre março e abril. Na direita desse gráfico do slide, aqui mostra a mudança nos preços de exportação dos Estados Unidos desde maio do ano passado, chega a quase 200% na alta e linear e em baixa densidade 130%. Bom, a demanda continua elevada por conta da demanda alta por bens essenciais e necessidades de embalagens. A recuperação rápida nas atividades industriais no ano passado aumentou a demanda para vários grados de injeção, mas começou a dar uma recuada até o final do ano e continua diminuindo e pode dar um pouco de fôlego nessa demanda elevada durante esse ano. Bom, voltando na matéria-prima, os preços altos influenciados pelos incrementos de nafta, que são superligados ao petróleo crudo, e nos Estados Unidos o eteno vem através dos gás líquidos produzidos nas áreas de xisto, que tem uma competitividade maior comparado com a nafta. Embaixo aqui a gente mostra, tem um círculo aqui que mostra a porcentagem por cada resina utilizado em embalagens no mercado global.
32% do polietileno, mais ou menos igual para PP, PET, ou PET, PS, PVC e outros. Próximo. Ok, o fluxo comercial aqui, a gente vê que tem uma barra azul nos Estados Unidos, que mostra maior disponibilidade para exportação e que é um exportador net. Também no Oriente Médio, onde não tem uma demanda local, requer exportações para poder vender o material polietileno. Isso é baixa densidade, próximo. Bom, aqui a gente visualiza que também houve aumentos nas importações e menores exportações dos Estados Unidos, mostrando acima alta densidade e embaixo baixa densidade. Aqui a gente visualiza uma tabela que mostra as maiores fontes de importação para o Brasil, os Estados Unidos, em seguida a Argentina e terceiro lugar Israel. Exportações do Brasil normalmente vão para a Argentina, tem aumentado para a Bélgica em 2020 e também a China e o Chile e outros países da região compram material brasileiro. Próximo. Bom, tem muitas novas capacidades que vêm sendo construídas nos Estados Unidos através do desenvolvimento da áreas de xisto, produzindo maior volume de etano para produzir o eteno, que é a matéria-prima do PE. E tem outras a ser, em azul mais escuro, a ser construído ainda, para capturar essa vantagem da matéria-prima mais em conta comparado com a nafta. Os Estados Unidos é um grande player no mercado mundial para exportar os seus produtos de polietileno e tem a vantagem do custo mais barato. Próximo. Bom, a demanda continua elevada, como a gente vem discutindo, por aumento de consumo de bens essenciais e necessidades de embalagem. A oferta de exportações dos Estados Unidos para outras regiões do mundo, inclusive a América Latina, vem diminuindo desde o terceiro trimestre por conta dos furacões, e quando estava começando a melhorar a disponibilidade, passou a tempestade polar para voltar a uma situação reduzida ou limitando as exportações de um grande fornecedor mundial dos polietilenos. E os preços da matéria-prima continuam altos, influenciados pelo petróleo e aumentos nos preços de nafta. As importações no Brasil também levam custos adicionais por conta da desvalorização do real e altos fretes que vêm por falta de containers desde a Ásia e do Oriente Médio. Renato, obrigada. Agora, passando para o gráfico, né, como que o forecast está expresso aí para os próximos meses, eu queria reforçar que existe o time de modelagem, né? O time do Renato é bastante focado no que está acontecendo e no acompanhamento do mercado mais in time, bem atual. E existe o time separado que faz toda a modelagem, um time focado em olhar adiante. Então, sim, por isso eu peço para você comentar, né, Renato? Quando eu te convido a comentar um gráfico que não vem do seu time, é para você trazer as suas impressões aí em cima do forecast. Sem dúvida, Mayara. Obrigado outra vez. Nós temos equipes de analistas que trabalham nas previsões para o futuro e fazem os forecasts dos preços. O forecast dos preços dos Estados Unidos, que a gente mostra aqui abaixo, tem uma tendência para diminuir no longo prazo. Conforme os preços estão super elevados a níveis históricos, a pressão para diminuir é maior do que continuar subindo. Mas isso pode, quando vai acontecer, ainda tem certas dúvidas e temos que também
com outras paralisações ou paradas em plantas por um ato de Deus ou algum problema mundial que ocorre em alguma planta de escala mundial que diminui a disponibilidade, pode afetar isso. Então, olhando de hoje para frente, no futuro, sim, há mais pressão para os preços diminuírem ao longo prazo, enquanto melhora o balanço entre a oferta e a demanda. A pandemia aumentou os riscos no mercado, aumentou a incerteza do que ia ocorrer e mudou o consumo, o hábito de consumo de todos os compradores de produtos finais. Então, está todo mundo comprando muito mais comida para comer em casa, comida para levar dos restaurantes de volta para casa, comida voador, né? Aí tem bastante consumo para eletrodomésticos, outras coisas que vêm impulsionando os preços para cima, que não a mudança nesses hábitos dos consumidores deve se continuar durante essa primeira metade do ano. Enquanto a gente não consegue controlar a pandemia, nós visualizamos que há mais riscos e incertezas na previsão do futuro, enquanto tem essa instabilidade maior. Muito obrigada, Renato. A gente já está encerrando a parte de apresentação, então eu queria só lançar mais uma pergunta para saber que não tem certo ou errado, né? Não tenho nada a compartilhar com vocês, é mais para a gente entender quais estão sendo, na sua opinião, você que está nos assistindo, qual deve ser a prioridade de suprimentos no próximo trimestre. A gente está recebendo bastante resposta, isso é a sua opinião pessoal, não vai ter comentários em cima disso, é mais um termômetro para a gente ver como que o mercado está opinando e, claro, a gente vai compartilhar com vocês o resultado que que essa pergunta obtiver. Enquanto isso, vocês podem também continuar enviando as perguntas para o chat, a gente entra no momento de perguntas e respostas. Já tem algumas elencadas aqui para a gente responder ao vivo, e aquelas que não forem respondidas ao vivo, a gente vai tentar responder por e-mail, porque eu consigo ver aqui os autores da resposta, através do registro de vocês, a gente pode enviar um e-mail em resposta à sua pergunta. Então, vamos lá. Já podemos encerrar esse quiz, essa votação, e compartilhar que 47% dos respondentes acreditam que a prioridade deve ser atrelar preços aos índices com o fornecedor ou clientes, 30% buscar novos fornecedores de matéria-prima e 24% antecipar as compras ou vendas baseado nas previsões. Eu queria só fazer um comentário em cima dessa resposta que acabou sendo a mais votada, com 47%, em atrelar os preços a índices, né? Porque a gente nunca aceita, não é que não aceita, mas não vê com tantos bons olhos quando um aumento vem, aumentos seguidos e aumentos grandes, como está acontecendo no mercado de polietileno e polipropileno, né? Então, a sensação de preço justo, quando atrelado a um índice, é maior. Então, a confiança, talvez até uma previsibilidade do quanto vai ser o aumento atrelado a um índice na estratégia que você quiser definir, seja baseado no índice do mês anterior, ou do último trimestre, ou da última semana, aí a critério de quem estabelece essa estratégia de atrelar a índices. Bacana. Então, vamos agora responder as perguntas. Primeira, a mais repetida delas, se a gente vai disponibilizar a apresentação e a gravação, e sim, por e-mail vai um link com o PDF da apresentação e com o link da gravação. Também vai estar disponível em alguns canais, né? No próprio YouTube da ICS também a gente costuma colocar os nossos webinars que são abertos. Então, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, sim.
Caso caia no spam, tá, gente? Porque é enviado pelo sistema. Quem se registrou recebe. Caso caia no spam, vocês podem mandar um e-mail. Aliás, pode checar no spam primeiro, mas sintam-se à vontade para se comunicar comigo a qualquer momento para pedir algum detalhe. Outra pergunta muito comentada foi sobre a isenção de tarifa de importação do PP, se é só para o homopolímero, centrocopolímero. Então, eu passo para o Renato para explicar um pouquinho mais sobre isso, Renato. Sim, para todos saberem, ficarem claros, a isenção da tarifa de importação no polipropileno somente focado em homopolímeros, com uma cota de até 77 mil toneladas, começando as entregas no dia 1º de abril. Então, qualquer material que chega dia 1º de abril até o final do segundo trimestre, até só os primeiros 77 mil toneladas em homopolímeros vai ter essa exceção. Então, se vier da Arábia Saudita, do Oriente Médio, dos Estados Unidos, não importa. São os primeiros 77 mil toneladas que vão ter essa exceção. Eu queria deixar o microfone do Paulo aberto à vontade. Paulo, se você quiser comentar algo sobre isso também. Obrigado. Só queria pedir desculpa porque eu tive um problema técnico na entrada, mas eu só queria, Renato, só para a gente deixar mais nivelada a informação, as licenças de importação só vão valer depois que sair a resolução, que não saiu ainda, ela tem até amanhã para sair. Assim que sair a resolução, aí sim o diferimento da licença de importação estão valendo dentro dessa sistemática, né? Então, okay. É a partir que sair a resolução, que não saiu ainda, então, esse tipo de importação ainda não está valendo, tá? Assim que sair, a gente vai divulgar para os nossos associados, a imprensa também vai colocar aí amplamente, é só para a gente, quem está importando desde dia 1º, não achar que vai ter a licença diferida, porque não vai ter, é só depois de que sair a resolução. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, Paulo. Falta a conclusão da resolução da aprovação. Obrigado, joia. Tem bastante pergunta ao redor disso. Uma pergunta que eu vou destinar a você agora, Renato, é sobre importações, considerando a grande diferenciação de preços entre os mercados americanos e asiáticos nos graus de PE, por que não conseguimos ofertas em preços de patamar asiático no Brasil? As ofertas estão sempre alinhadas aos preços americanos. Acho que é em relação à influência dos preços asiáticos sobre o mercado brasileiro, ao invés da influência dos preços americanos, né? Se podemos voltar naquela tabela do fluxo comercial do PE. Tá. Enquanto eu vou... Pode deixar. Então, o fluxo comercial do polietileno, a região Ásia, aliás, é o net importer. Então, a quantidade de material importado para a Ásia é maior do que exportado. A gente visualiza a barra azul como o net exporter, que o Oriente Médio e os Estados Unidos dominam o mercado. Então, o fato que esses preços menores na Ásia não chegam ao Brasil, em primeiro lugar, tem a ver com a falta de containers, que vem impactando a disponibilidade para transportar esse material da Ásia para a América Latina, mas, mesmo assim, a maior fonte de importações para a região é os Estados Unidos, e talvez por isso que tem uma influência maior e tem um custo menor de frete entre os Estados Unidos e a América Latina comparado com a Ásia. Uhum. Também levamos em conta a desvalorização do real, pressiona que os custos de importação, depois que faz o câmbio do dólar para o real, estão elevados, mas isso é independente da fonte do material. Uhum. Ainda em importações, Renato, uma pergunta aqui da Paloma, se a importação pela Europa não está mais competitiva, ainda não estão tendo impacto de aumento, segundo algumas pesquisas. Sim, até não tem uma barra azul aqui na baixa densidade para a Europa,
A produção na Europa é mais parecido com o Brasil, como eles usam muitas unidades produtoras na Europa utilizam nafta como uma base, que tem uma base de custos da matéria-prima do polietileno maior que o gás de xisto, o gás líquido, mais parecido com os Estados Unidos, que também a produção de etano ou eteno através de etano ou gás líquidos que acontece nos Estados Unidos também tem no México, mas tem uma falta dessa matéria-prima no México. E também na Bahia Blanca, na Argentina, é um play de gás de xisto que produz a matéria-prima para a produção dos polietilenos. Joia. Obrigada, Renato. Nós temos mais perguntas, mas eu acredito que a gente pode passar a palavra para o encerramento e responder as perguntas por e-mail, para não estender muito. A gente passou alguns minutinhos, eu agradeço muito a presença de todos, a interação no nosso quiz, a interação aqui no nosso chat, que tem bastante comentários, bastante perguntas, e a gente vai cuidar dessa interação com carinho por um para um. Agradeço a todos, em nome da ICS também, agradeço novamente a Biplast, a ABF e a todos que estão ouvindo a gente. Ficamos à disposição, deixo meus contatos aqui no final da apresentação e passo a palavra de volta para o Rogério Mani. Obrigada. Obrigado, Maiara, obrigado, Renato, obrigado, Paulo. A próxima vez acho que tem que fazer 1h30 ou 2 horas, está muito curto o espaço de tempo, a gente vendo aqui os números aqui, nós tivemos mais de 501 inscritos, chegamos ao pico aí de mais de 300 pessoas assistindo, então muito interessante, o assunto é extremamente relevante. Então agradecer a todos, agradecer toda a diretoria da ABF, da Biplast aí, tem contribuído muito para que a gente promova eventos como esse, que a gente consegue passar mais informações aos nossos clientes, os brand owners, enfim. Estamos num momento complicado, né? Isso está atingindo a todos, né? Toda a cadeia. A indústria de transformação ela acaba ficando sempre no meio do caminho aí, pressionado entre os preços petroquímicos e os preços de venda, mas é uma realidade diferente, é uma realidade que a gente vai ter que atravessar agora, não tem jeito. A gente continua vendo aí todo o esforço possível que tem sido feito, com redução de imposto de importação para garantir fornecimento e tudo mais. Mas eu acho que isso aí tem que em breve, aí a gente vai ter que ver se não acontece nenhum fato isolado. Nós estamos falando aí de algumas coisas que vêm acontecendo e eu tenho dito que 2020 não acabou, né? Ele continua, ele persiste. Mas, enfim, agradecer muito a todos, agradecer principalmente ao ICES sobre isso. Tem sempre nos ajudado, sempre contribuído bastante para que as informações cheguem sempre informações concretas e confiáveis. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. Paulo, gostaria de dar umas palavras finais? Sim, rapidamente. Rogério já fez aí a cordialidade, mas eu acho que a gente vai somando as informações, né, que vocês trouxeram aí durante esses últimos meses, né, no mercado de PVC também. E eu acho que tem um alento aí, que é o segundo semestre, né, no caso do PVC setembro, mas a gente vê aí na própria apresentação do Frame e na tua também, que é essa questão do segundo semestre com um patamar um pouco mais saudável, um pouco de ajuste, de alento, na verdade, né? Mas eu acho que a gente tem aí uma transição a se fazer, que eu acho que é um aprendizado, que a gente ficou muito fora das cadeias de global de valor, né? De acesso de matéria-prima. Eu acho que a gente está tendo aí uns respiros. A gente tem conseguido, acho que tem um lado positivo que isso, que como as cadeias se desorganizaram, a gente acabou tendo algumas oportunidades no mercado brasileiro de transformados, né? Eu acho que isso foi importante, mas eu acho que também tem um sinal positivo que é para a gente começar a pensar, a procurar desenvolver novos fornecedores, né? Mercados externos com esses respiros que a gente tem conseguido aí, paliativos junto ao governo federal,
mas que isso é um sinal para que a gente consiga mudar essa dinâmica, né? Eu acho que a gente, em algum momento, precisa mudar essa dinâmica. É claro que tem a pressão do dólar na média 5,30, 5,50, a questão da nafta e das escalas das commodities, eu acho que a gente tem que ficar atento, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de repensar nossos negócios e começar a enxergar isso de uma outra forma. Queria agradecer a parceria da gente, eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que até o quiz que vocês fizeram foi bem interessante, porque mostra isso, eu acho que tem a questão de se pensar estrategicamente em como você lida com a sua, né, com o seu fornecedor e com o teu cliente, mas ali tem uma boa dica de que veja as cadeias globais, procure outros fornecedores, procure alternativas para o teu negócio, porque a economia como um todo se desestruturou globalmente e vai se reestruturar. É importante você estar bem localizado para que você possa ter um lugar legal aí, né, nessa nova conformação. Então, assim, eu sempre tenho que pensar em oportunidades, né? E vocês trouxeram isso aí, o gráfico de vocês mostra esse comportamento. Eu queria agradecer mais uma vez a parceria. Obrigado aí, Mani, a BF, né, e todos os transformadores que estão presentes aí. Eu acho que isso é uma forma da gente olhar para frente, né, através da foto que vocês trazem, para a gente ir se preparando. Vamos programar os próximos aí, porque a gente tem muita informação e tem muita sede disso daí. Obrigado, viu, Frim? Obrigado, Correia. Obrigado, Mani. E obrigado a todos aí. Uma boa tarde. Obrigada, uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo, Rogério, Mayara. Um abraço a todos. Se cuidem. Abraço. Fiquem bem.